Fala galera, chegamos a mais uma questão comentada no nosso quadro e o objetivo continua o mesmo, te ajudar a conseguir performar melhor nos exames da PSM1 e da PSPO1 da Scrum.org. Se você já fez essas certificações ou porventura não quer fazer, não tem problema. Acompanhe esse quadro aqui também, porque ele traz bastante informação sobre Scrum, bastante conhecimento e também pega algumas práticas ali que a gente pode agregar ao framework, legal? Já estamos na questão de número 10. Se você não acompanhou as anteriores, entra aqui no meu perfil do LinkedIn e acompanha. Show de bola? Vamos lá! Na questão número 10, nós temos o seguinte enunciado. Qual das seguintes opções não é permitida no Framework Scrum? Letra A, Release Planning. Letra B, Refactoring. Letra C, Pair Programming. Letra D, Hardening Sprints. Ou seja, traduzindo para você, planejamento de liberação, planejamento de release, refatoração, programação em pares e sprints de endurecimento, fortalecimento. Tem algumas maneiras de chamar isso, tá? Sprints de proteção. Qual dessas aqui está ferindo o Scrum de forma que não é permitido que você pratique nele? Eu queria te chamar a atenção, porque eu vou fazer diferente do que eu fiz das outras vezes, tá? Onde eu pego trechos do Scrum Guide e coloco para você. Eu vou pedir para que você lembre um pouquinho do que a gente já tratou. O Scrum ele é um framework container. Ele tem um conjunto mínimo de regras que não pode ou não deveriam ser desrespeitadas. Mas dentro desse container, você pode colocar várias coisas. Você pode pintar a parede, você pode colocar um sofá, uma cama, um fogão, pode colocar uma privada, pode colocar um banheiro, pode colocar o que você quiser. Porque o Scrum, ele aceita várias outras práticas que agreguem valor a ele. Ele não proíbe que você faça outras coisas. Ele só, entre aspas, proíbe que você limite o funcionamento daquilo que é regra, ou seja, daquilo que é colocado como inegociável. Eventos, artefatos, responsabilidades, compromissos e algumas outras regrinhas aí. Show de bola? Qual dessas opções está ferindo o Scrum? De forma que você não pode fazer isso. Vamos lá. Release Planning, o que é isso? Olha para cá que aqui é um quadrinho que te mostra o que é isso na prática, tá? Finge que nós temos um aplicativo, tranquilo? Esse aplicativo ele tem usuários, certo? Esses usuários têm objetivos macro, que são esses que estão descritos em post-its em laranja aqui em cima. Por exemplo, gerenciar contatos, gerenciar calendário, gerenciar e-mail, organizar e-mail. São objetivos macro. Aqui embaixo, objetivos micro. Por exemplo, para o objetivo macro, gerenciar contatos, nós temos criar contato, atualizar contato, deletar contato, assim por diante, tá? Termina aqui a imagem, mas poderia ter mais coisa também. São objetivos micro. Para esses objetivos micro todos aqui, nós temos várias features, várias funcionalidades, coisas que precisam ter ali no software. Legal? No produto. Mas como é que você, que está desenvolvendo software, planeja essa liberação dessas funcionalidades para o usuário poder usar? Vai ser sempre a cada sprint? Isso é difícil. Mesmo que fosse a cada sprint, por que você vai querer fazer isso? O Scrum não proíbe que você faça releases a cada sprint, tá? Liberações no mercado a cada sprint. Mas por que você faria isso? Precisa ter uma explicação, precisa ter uma estratégia por trás. E a release, embora não seja comum, nada comum que seja a cada sprint, é interessante de que você faça ela de maneira constante, tá? Que você faça ela de maneira frequente, perdão. Sempre está fazendo, para que você adquira feedback dos seus usuários e consiga aprimorar o seu desenvolvimento de software, eventualmente se adaptando. Tranquilo? E o que ele faz aqui? Ele pega várias funcionalidades, algumas já feitas, outras não. Tá vendo que aqui tem um negocinho de done? Algumas feitas, outras não. Essas aqui estão em progresso, tá vendo? WIP, Work in Progress. Essa daqui está em progresso, essa está em progresso, essa está em progresso e as outras ainda não. Legal? Mas elas já foram planejadas para próximas releases. Aqui nós não estamos falando sobre sprint, tá? Nós estamos falando sobre release. Esses conceitos se conectam, mas não é uma coisa a ver com a outra exatamente, tá? Aqui nós estamos falando sobre o conjunto de funcionalidades que vai ser liberado na primeira leva de liberação, na primeira release. Sabe quando você está na loja de aplicativos aqui do iOS ou você está na loja de aplicativos do Android e você vê um aplicativo com uma frasezinha logo debaixo do nome dele escrito assim, olha, versão tal, versão 2, versão 3, versão 4, 4.1, 4.2, 4.2.3, assim por diante. Essas são as versões que foram liberadas no mercado aos poucos para que você possa experimentar novas funcionalidades.
Legal? Então, release, de maneira simples, direta, é isso. É a liberação do produto que você está formulando, desenvolvendo, no mercado para que os seus clientes experimentem e te devolvam feedback. Tranquilo? Isso tem que ser feito de maneira frequente e estratégica. Tá? Então, isso aqui que é release. Pensa comigo. Isso é uma prática descrita no Scrum Guide? Não, mas também não é proibido. Inclusive, é praticamente necessário. É muito difícil que a gente tenha um desenvolvimento de software que não tenha um planejamento de release. Tá? Então, é interessante que você pratique isso. Principalmente se você é um Product Owner, um Agile ou alguma coisa, é interessante que você manje aí de Release Planning. Legal? Aqui uma outra imagem que também mostra pra gente como é que pode funcionar, mas muito parecida, tá? Objetivo macro, objetivo macro, objetivo macro. Objetivos micro aqui nessa linha, depois o planejamento de release, 2, 3 e aqui embaixo o backlog que ainda não foi aí ordenado para ficar em nenhuma das releases. Show de bola? Então esse é o funcionamento, é uma prática permitida no Scrum, não fere nenhum dos seus princípios, não fere nenhum dos seus eventos, artefatos, etc. Então pode fazer, a resposta não é letra A. Falando da letra B, que fala sobre refatoração, eu vou trazer aqui uma citação leve, que eu vou parando e vou explicando para você, do Martin Flower. É um dos grandes autores aí em desenvolvimento de software, e ele é autor do livro chamado Refactoring. Então, ninguém melhor, na verdade, para poder falar sobre esse assunto do que o Martin Flower aqui. Vamos lá. A refatoração, o que ela é? É uma técnica disciplinada para reestruturar um corpo de código existente. Até aí, calma. Se você não é desenvolvedora, nunca trabalhou com isso, imagina alguém programando e aquelas linhas de código, tá? O que é isso? Refatorar é reestruturar aquele corpo de código, alterando sua estrutura interna. Vai alterar ali as coisas, mas não altera o comportamento externo disso. Não altera a percepção do usuário disso. Consegue me entender? Pensa na funcionalidade de enviar e-mail. Se a gente vai refatorar o corpo de código que se refere a essa funcionalidade, nós vamos alterar a sua estrutura interna. Mas nós não vamos alterar o comportamento dela para o usuário. Então, o usuário vai continuar mandando e-mail do jeito que ele sempre mandou. Tá bom? Não tem nem nada contrário a isso. Seu coração é uma série de pequenas transformações que preservam o comportamento, como eu já tinha dito. Cada transformação, chamada de refatoração, faz pouco. Mas uma série dessas transformações pode produzir uma reestruturação significativa. Para que a gente faz refatoração? Para lidar com débito técnico, que ocasiona muitos custos aí em desenvolvimento de software, né? A gente produz um produto, ele foi escrito de maneira não a mais limpa possível, o nosso entendimento mudou. Alguns motivos levam à criação de débitos técnicos, tá? Salvo engano, na última aula aí, nessa última questão comentada, na questão número 9, eu falei um pouquinho sobre débito técnico. Mas refatorar é reorganizar, reestruturar o código, torná-lo melhor para que você não tenha problemas no futuro. Show de bola? Ou, na verdade, para corrigir problemas que já surgiram, tá? Vamos lá. Como cada refatoração é pequena, é menos provável que dê errado. O sistema é mantido em pleno funcionamento após cada refatoração. Lembra do que eu falei? Lá em cima, que não altera o comportamento externo. O usuário não vai sentir o teu software crashar ali, quebrar. Reduzindo as chances de um sistema ficar seriamente quebrado, que é o que a gente já vem conversando. Refatoração é uma prática do Extreme Programming, que é um conjunto de boas práticas aí no desenvolvimento de software, que já é muito adotado e vem sendo muito adotado por empresas que desenvolvem software, legal? Então, é algo que não vem originalmente do Scrum, não está descrito no Scrum Guide, mas pode ser feito. É só você pensar, cara, isso impacta alguma coisa no Scrum? Não. Você só não pode dedicar uma sprint inteira a fazer refatoração. Porque a refatoração não é exatamente ali produzir um incremento potencialmente liberável, né? Você ajeita algo que você já fez. Você não produz um incremento potencialmente liberável. E aí não seria exatamente uma sprint. Legal? Talvez eu até tenha com essa frase aí dado uma dica de qual vai ser a nossa resposta. Mas vamos falar sobre o último, que é o Pair Programming, que é uma outra prática aí do Extreme Programming, o XP, que basicamente consiste em um piloto e um copiloto, né? Dois programadores que vão desenvolver código em par. Um deles produz, o outro revisa, supervisiona. E aqui eu coloco alguns benefícios do Pair Programming, tá? Compartilhamento de conhecimento, foco, reflexão, limita o trabalho em andamento, isso reduz sobrecarga.
essa grande coisa de limitar o IP, né? Ah, caramba, eu vou ter 2 programadores vendo o mesmo código, isso não vai atrasar o meu projeto? Às vezes não, porque o fato de terem 2 programadores aqui revisando, produzindo um código, faz com que esse código seja feito de maneira mais rápida, mais fluida, legal? E aí o seu projeto consegue andar mais rápido. É a mesma lógica do limite de WIP mesmo. Quando você limita o conjunto de coisas que você faz ao mesmo tempo, parece contraintuitivo, mas as coisas andam mais rápido. Porque você começa e termina. Show de bola? Entre vários outros benefícios aí que o pair programming, que é uma prática do XP, provoca, tá? Aumento de qualidade, etc. Tranquilo? É uma prática que também não fere nada do Scrum, apesar de não estar descrita no Scrum Guide. Legal? O que resta pra gente, então, é essa opção aqui, a sprint de fortalecimento ou endurecimento. Presta atenção. No Scrum, qualquer coisa que vier a falar de sprint 0, uma sprint especial, uma sprint diferenciada, uma sprint super poderosa, uma sprint de correção de bugs, uma sprint de refatoração, uma sprint de fortalecimento, qualquer coisa que torne a sprint diferente uma da outra vai estar errado. O objetivo de toda sprint é igual, tá? É gerar, ao final dela, um incremento potencialmente liberável, um incremento utilizável, gerar valor. Se você tem uma sprint 0, por exemplo, isso está em desacordo com o Scrum. Se você tem uma sprint de fortalecimento para poder corrigir as coisas, ali mexer na tua arquitetura, não tá legal, tá? Você só pode ter sprints ali que têm o mesmo propósito, que é gerar valor. Show de bola? Então, sempre que aparecer esse tipo de questão, pode vir direto naquela que chama a sprint de um nome diferente, porque provavelmente ela vai estar errada. Legal? Qual das seguintes opções não é permitida? Sprints de fortalecimento não são permitidas. Pessoal, se vocês estão gostando aí do quadro, deixe um comentário, deixe feedback. Sempre quando você estiver vendo o quadro, tenta pausar, responder, comentar a sua resposta, a sua motivação, para que fique mais dinâmico possível e para que isso também facilite o seu aprendizado. Show de bola? Até a próxima. Tchau, tchau.